Olá meninas, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal e é uma alegria estar com vocês mais uma vez, falando da mulher da Bíblia tão especial que eu amo. E é muita satisfação no meu coração a gente fazer essa troca de experiência. E hoje eu quero ajudar você, mulher, a acessar a fé que eu sei que existe aí dentro de você, através dessa mulher muito especial. E se você não é inscrita no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguma mulher que você pensa assim, ai, precisa ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que o dia dela vai ser abençoado, assim como está sendo o seu. Então, meninas, vamos lá. Lá no meu Instagram, eu fiz aquela surpresa, você já deve ter percebido lá, visto, da mulher que a gente vai falar hoje. É uma mulher que foi mãe, foi uma matriarca e tem muito a nos ensinar. Uma mulher que, na sua condição, ela não deixou de sonhar. Eu acho, né, que você já sabe com quem estou falando. Estou falando de Sara, a mulher que foi mãe, né, da nação de Israel. Sara foi uma mulher que, na época que ela existiu, ela não era estéril. Vocês devem já conhecer a história dela. E vamos bater um papinho aqui para você conhecer um pouquinho, se você ainda não conhece a história de Sara. Ela foi uma mulher que casou com Abraão, foi o patriarca da nação de Israel, e muita responsabilidade para uma mulher assim. Um homem que foi considerado amigo de Deus, pai da fé, e ela, com certeza, uma mulher de fé. Ela tinha um sonho de gerar filhos e muitos anos da vida dela ela não conseguiu. E eu gosto de Sara porque ela parece muito comigo e você. E foi por isso que eu escolhi ela para a gente conversar aqui no nosso Moment Woman. Sara, ela construiu a fé dela. A fé dela não foi assim instantânea. Eu gosto disso. Ela passou por muitas coisas, muitas decisões erradas na vida dela, mas com isso fez ela se voltar à pessoa que podia conceder o milagre dela e fazer ela sorrir e ser aquilo que ela estava tanto querendo, esperando, sonhando, que era ser mãe. Você por acaso tem um sonho, ou um objetivo, ou algo que você queira muito, mas é impedida? Por acaso você tem o sonho de ser uma empreendedora, ou ser mãe, ou montar uma família, ou fazer um estudo, fazer um doutorado, um PhD, de fazer faculdade, de terminar seus estudos na escola? Qual é o seu sonho? Eu queria que você pensasse agora, eu queria que você olhasse para dentro de você e falasse assim: por que eu não consigo realizar esse sonho? Às vezes pode ser as circunstâncias, às vezes pode ser os problemas, às vezes pode ser tanta responsabilidade que a gente está impedida. Ou pode ser um milagre mesmo do Senhor, um milagre de uma coisa impossível que esteja atrapalhando de você alcançar o seu sonho. Sara, exatamente como eu e você, aconteceu isso. Imagina, foi passando os anos, ela completou 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e não tinha filhos. E nessa caminhada, ela errou com seu marido, preocupada, porque Sara, nessa época, as mulheres dessa época, ela só tinha o marido como fonte de vida, de renda, de tudo. A mulher judaica, nesse tempo, a única coisa que ela, vamos dizer assim, né, que ela fazia para agradar, para poder ser reconhecida na sociedade, era ser mãe.
era cuidar de filhos. É como se Deus estivesse abençoando ela e as pessoas pudessem ver o quanto que ela é abençoada se ela tivesse filho. Foi passando o tempo, ela não engravidava. A palavra de Deus fala que era ela, não era Abraão. E aí ela deu a escrava dela, Agar, para poder ser concubina de Abraão e por meio dela ela ser mãe. Isso era um costume daquela época. E Agar teve filho de Abraão chamado Ismael e foi aquela confusão, porque a Agar se sentiu que poderia estar no lugar de Sara por ter dado descendência a Abraão, e Sara acabou ficando com muito ciúme, maltratou ela. E no final, quando Deus, com 99 anos, com 90 anos, Sara foi mãe. E é um milagre. É um milagre da história, um milagre da ciência, porque as regras dela, né? A menstruação dela já não tinha mais há muito tempo. Ela vai falar isso na Bíblia. E ela fica grávida com 90 anos por causa de uma promessa que Deus tinha feito ao seu esposo Abraão. E ela se agarra nessa promessa. E quando ela se agarra, quando ela tem fé nessa promessa, quando ela ouve do anjo falar com ela, ela pega aquilo para ela. Aí ela consegue ter filhos. Vamos ler aqui em Gênesis 21, 6 a 7. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Eu quero falar com vocês duas atitudes que Sara teve e encorajar você a ter fé nesse Deus que pode todas as coisas. A primeira coisa que Sara fez, quando ela soube que ela ia ter filho com 90 anos, ela riu. Da primeira vez que você vê essa história, muitas vezes pode passar tanta coisa na cabeça. Ah, ela riu porque ela duvidou. Ah, ela riu porque ela olhou para ela com 90 anos e falou: cara, não tem condição de ter um filho. Mas foi o contrário. Ela riu porque ela ouviu o Deus que ela servia. Ela teve face a face com ele. E ele falou com ela, diretamente com ela. E ela creu. E o coração dela se encheu de alegria, de felicidade, que verdadeiramente isso ia acontecer. Ela se apropriou dessa fé e riu de alegria. Ela riu de alegria. Ou seja, ela não negou a realidade dela, mas ela viu Deus do impossível, que podia fazer o impossível acontecer, e se apropriou da alegria de ser mãe. E olha que coisa linda que Sara nos ensina para mim e para você hoje. A gente tem que olhar e ver, não negar a realidade, mas saber o Deus que pode todas as coisas. O Deus do impossível, que fez Sara ser mãe, é o mesmo Deus que se apresenta para mim e para você hoje. Ele é o maior interessado em que você realize o teu sonho, porque esse sonho, ele tem a ver com a sua essência, e através dele você vai alcançar muitas vidas. Assim fez como Sara. Isaac nasceu, depois Jacó e toda a descendência de Israel. Então Sara nos ensina a primeira atitude: fique alegre, não fique triste quando você olha a situação impossível de você realizar o seu sonho. Pelo contrário, acesse a fé, crendo na palavra de Deus na sua vida. Em Gênesis 18, fala que os anjos do Senhor foram encontrar Abraão e ali foi anunciar que Deus ainda estava de pé em sua promessa, prometendo a Abraão um filho, e também estava anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. Vale a pena você ler. E nesse dia, Abraão pediu para Sara preparar um banquete, e ela, como uma mulher obediente, ela foi lá e preparou. E quando ela recebeu esses hóspedes, foi nesse dia que o anjo do Senhor falou com ela que a partir de 1 ano, naquela mesma época, Isaac iria nascer.
Olha só, uma lição, outra lição, a segunda atitude que Sara tomou e nos fala com a gente hoje. Ela obedeceu. Obedeceu ao seu marido. Ou seja, ela obedeceu a Deus. Porque quando a gente entra em obediência, a gente crê no que o Senhor pode fazer pra gente. Porque a obediência é um ato de amor. Então, quando a gente obedece a Deus, aos seus princípios da tua palavra, quando a gente anda no caminho do Senhor e obedece e pratica, Deus ordena a bênção. Porque em Deuteronômio fala: escolhei hoje, pois, o caminho que você quer andar. A bênção e a maldição. E se você ler todo o capítulo, você vai encontrar que a bênção se faz na obediência e a maldição na desobediência. Então, outra chave para você acessar a tua fé e você receber aquilo que o Senhor tem colocado, o desejo do teu coração, é você ser obediente às palavras do Senhor. Foi assim que Sara fez. Ela recepcionou com alegria, ela fez aquilo ali com muita alegria para o seu marido. E olha o que aconteceu. Deus falou com ela no determinado tempo, em um ano, ela estaria com Isaac nos braços. E foi isso que aconteceu. Ela amamentou Isaac e ela ficou surpresa, ela ficou alegre. Aquilo que o Senhor tinha prometido se cumpriu na vida dela. Aleluia! Olha o que diz em Hebreus 11:11. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não bastante no avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O segredo de Sara foi confiar, foi acessar a fé através dessas duas atitudes que eu falei com você. Se encher de alegria, mesmo vendo a realidade, e obediência. Eu creio que se você fizer essas duas atitudes na sua vida, você vai conhecer o Deus de milagre que se apresenta para mim e para você hoje. Ela tinha uma promessa e ela creu nesse Deus impossível. E com 90 anos, ela estava ali com o neném nos seus braços, sendo mãe. Aquilo que ela sempre sonhou, que ela sonhou a vida inteira, se realizou. E na época, como mulher de Israel daquela época, ela pôde se sentir orgulho, ela pôde se sentir aceita, ela pôde se sentir que estava contribuindo para aquela sociedade, para a alegria de toda a sua casa. Trazendo para os dias de hoje, eu quero falar com você, mulher. Deus é o mais interessado, Jesus é o mais interessado para que você acesse a fé nele. Porque o nosso Deus é um Deus de intimidade, ele é o nosso Pai de amor. Talvez você não conhece um pai de verdade, não sei qual foi o seu pai, ou você teve um pai maravilhoso. Mas o nosso Deus é um pai perfeito e ele conhece todos os nossos sonhos e as nossas necessidades. E hoje ele quer que você vá até ele e fala: Senhor, eu tenho esse sonho aqui e eu quero realizar para a glória do teu nome. Eu tenho certeza no meu coração que você vai conhecer esse Deus de milagre, vai acessar essa fé e você vai se surpreender com esse Pai maravilhoso. Eu quero encerrar o nosso vídeo com esse versículo aqui. Gênesis 18:14. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Ou seja, não há nada impossível ao Deus que eu sirvo. E eu tenho certeza, se você tomar essas duas atitudes que Sara teve, ficou alegre em meio à tristeza e obediência, você vai estar aí, ó, carregando o teu milagre. A gente se vê nas nossas redes sociais. Comenta aqui embaixo o que essa palavra falou ao seu coração. Eu vou estar orando por você, pelos teus sonhos, porque assim como você, eu também tenho os meus e eu tenho colocado ele diante do Senhor. Um beijo, tchau!